Meu nome é Ariane Souza, sou nutricionista integrativa e eu sou especialista em emagrecimento e melhora da composição corporal. E eu ajudo pessoas a emagrecerem, melhorando a massa magra, né? Ou seja, ganhando massa magra, recuperando a autoestima e comendo tudo que elas gostam de comer. E hoje a gente vai falar da importância do intestino saudável para que nosso organismo consiga queimar gordura, oxidar gorduras, melhorar a massa magra, ter verdadeiramente saúde, né, gente? Porque o intestino saudável ele é sinônimo de saúde. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o que é a microbiota intestinal, como que funciona e por que ela é importante na nossa saúde. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente está falando das bactérias, leveduras, protozoários e vários outros micro-organismos que estão lá no nosso intestino. Ou seja, o nosso intestino ele é cheio de partes vivas, de pequenos micro-organismos que ficam lá. E a gente tem que cuidar da preservação e que tenha uma boa correlação entre bactérias boas e bactérias ruins. Quando isso está em desequilíbrio, a gente tem um quadro de desbiose intestinal. Que é isso, é quando tem mais bactéria ruim do que bactérias boas. E isso atrapalha a absorção de nutrientes, a absorção das vitaminas, e tudo fica em desequilíbrio, certo? E aí sim é capaz de causar as doenças crônicas, dificulta o emagrecimento, dificulta a oxidação de gordura e dificulta também o nosso ganho de massa magra, que é o que a gente quer, né? Hoje a gente vai falar de reprogramação intestinal. A reprogramação intestinal, ela é fundamental para que você realmente consiga ter resultados na saúde e na estética. E como que a gente sabe se o intestino tá ok? A gente sabe se o intestino tá tudo ok, tá tudo funcionando bem pela qualidade do cocô, ou seja, pelo número de evacuações que a gente tem no dia, pela como está essas fezes, se o cocôzinho tá bonitinho, se o cocô tá feio, a sensação de evacuação, se na hora que você evacua, você tem sensação de fezes completas, ou se não, se você sente que não fez todo o cocôzinho que tinha para fazer. Pessoas que têm muitos gases, pode ser tanto como forma de flatos, né, de pum, como de arrotos, também significa que o intestino não está redondinho. Pessoas que estão constantemente gripadas ou com as sensações de imunidade fraca, isso também mostra que o intestino não está legal. A idade também, a gente sabe pela idade, pelos suplementos que a pessoa toma. E pela análise da dieta, né, se a dieta tem qualidade ou não, permeabilidade intestinal, tá prejudicada. Gente, uma dieta boa, o intestino ele vai responder de uma forma. Pessoas que comem muitas besteiras no dia, mesmo que elas façam cocô regularmente, vai no banheiro todo dia, ela não tá com o intestino saudável. Não tem como tá com o intestino saudável se tá comendo muita besteira, tá? Muito açúcar, muitos refinados. E no final eu vou dar dicas sobre como melhorar o intestino. E quais são os sinais, então, que o intestino não está saudável? Então, como que a gente sabe se o intestino não está saudável? Além da análise da dieta, né? Se tem diarreias constantes, a gente vai falar de constipação, os dois sinais principais, constipação e diarreia, tá? Então, vamos para as diarreias constantes. Isso é mais comum em homens. Pode ser causado por inúmeros fatores, mas frequentemente por infecções por vírus ou bactérias, ou seja, a higiene pessoal também, não lavar bem as mãos antes de comer, antes de manusear a comida, de onde vem essa comida. Isso tudo são coisas que fazem a pessoa ter diarreias constantes. Diarreias constantes implicam em que as bactérias boas e ruins não estão em sintonia. Quando tem muitas bactérias boas no intestino, não acontece diarreia. Já viu que muitas vezes duas pessoas comeram as mesmas comidas e uma teve diarreia e a outra não? Isso é devido como que estava o intestino de cada uma antes de receber aquele alimento. Outra coisa que pode causar diarreia, uso prolongado de medicamentos. Um exemplo comum de causar diarreia, por exemplo, são medicamentos para controle da pressão. Alergias alimentares, ou seja, determinadas comidas para determinadas pessoas podem ser alergias ou intolerâncias. Um exemplo é a lactose. Distúrbios intestinais, né, realmente está com as bactérias boas e ruins desequilibradas e várias outras coisas. E o outro sinal de que o intestino não está ruim é o oposto disso, são as constipações. O famoso intestino preso. E como que a gente sabe se o intestino está preso, se é constipado? São reduções do número de evacuação, a pessoa não evacua diariamente. Dificuldade ou dor para evacuar, ela pode até conseguir evacuar diariamente, mas se estiver com muita dor, com dificuldade,
já é um sinal de constipação. Gente, quando a pessoa viaja, vai pra praia, fez alguma coisa, tá em outra casa e não consegue evacuar, isso pode ser normal. Não é uma constipação crônica, é uma constipação aguda e isso pode acontecer. Aqui a gente tá falando mais de problemas sem ser essas causas locais, vamos dizer assim, ou sazonais. Sensação de evacuação incompleta é quando a pessoa vai ao banheiro, ela evacua e ela sente que não fez todo o cocô que ela tinha para fazer. Isso também é um sinal de constipação. Às vezes a pessoa tá indo no banheiro, mas não tá conseguindo esvaziar o intestino. E a gente tem que cuidar disso também. Alterações no formato das fezes, que é o quê? Não, a pessoa tá evacuando, mas tem vezes que o cocô tá saindo de bolinha, outra hora ele tá saindo muito fino, outra hora ele tá saindo cheio de buraquinhos, outra hora ele tá saindo líquido, enfim, isso tudo significa também que o intestino não tá ruim. Mas lembrando, eu posso estar evacuando com as fezes normais, com qualidade nas fezes, vamos dizer assim, aquele bolo fecal que saiu tranquilo, macio, não causou dor, mas se eu só como besteira, eu não tô com o intestino saudável. E isso é muito importante de ficar bem claro, tá? E hoje a gente está falando de reprogramação intestinal, que é uma das reprogramações dentro da ortoalimentação 7R. E, gente, o que não é reprogramação intestinal? Não são estratégias pontuais, como, por exemplo, tomar suco de ameixa todo dia de manhã. Só fazer isso não garante uma reprogramação intestinal. Suplementar com fibras aleatoriamente, ir lá numa loja de suplementos e comprar fibras, isso não é reprogramação intestinal. Isso é uma medida pontual que pode funcionar ou pode até mesmo prejudicar, dependendo da fibra que você escolher. Tomar chás que soltam o intestino, tipo chá de sene, pode funcionar na hora para você evacuar, mas isso não é reprogramação intestinal. Tomar medicamentos do tipo laxante para evacuar, não é, tá longe de ser reprogramação intestinal, muito pelo contrário, isso faz um super mal pro seu intestino. E por que a reprogramação intestinal ela é tão importante para garantir sucesso e durabilidade na dieta, no ganho da massa magra, na oxidação, na hora de queimar, perder gordura? Por que eu preciso fazer reprogramação intestinal? Você já ouviu falar que o nosso intestino é o segundo cérebro? Alguma vez você deve ter ouvido falar disso. E o que acontece? O intestino ele não precisa do nosso cérebro, mas diferente dos outros órgãos, para que ele tome decisões. Ele é governado pelo sistema nervoso entérico. E isso é só uma curiosidade, você não precisa saber o que é sistema nervoso entérico. Mas você precisa saber que ele não precisa do cérebro para estar funcionando. Ele toma as decisões dele sozinho. Ou seja, ele é repleto de circuitos neurais, ou seja, os neurônios, e isso vai passando informação de célula para célula. Então, se eu não tenho o intestino ok, redondinho, funcionando bem e reprogramado, meu intestino ele é como se eu tivesse um cérebro não funcionando bem. Eu posso estar até evacuando, por exemplo, eu posso estar até dando comandos, escrevendo, mas eu não estou pensando direito. E a gente tem que deixar o nosso intestino pensando direito. Então, diante disso, vale pensar que o intestino, vocês já devem ter entendido que a saúde intestinal não é só a forma como que ele está processando a comida. Porque o intestino, quando a gente evacua, e até agora a gente falou de evacuação, é processar bem a comida, né? E a gente também, o intestino, ele é responsável pela absorção dos nutrientes. E, ou seja, para que o nutriente chegue no meu cérebro, ele passou pelo meu intestino. Entendeu? Então, mesmo que eu evacuar bem é uma parte, e se a evacuação não tá ok, é muito evidente que o intestino não tá ok. Mas se a minha saúde não está 100%, é porque o meu intestino também não está 100%. E dentro da reprogramação intestinal, a gente vai deixar o intestino funcionando bem, para que os nutrientes cheguem em todas as partes do nosso organismo. E, gente, a gente só consegue emagrecer, só consegue melhorar a massa magra, só consegue ter saúde se os nutrientes estiverem chegando no local certo. Beleza? Bom, e uma curiosidade, para vocês terem ideia, só 10 a 20% da microbiota, a nossa microbiota é a soma de protozoários, de bactérias, de fungos que vivem lá no nosso intestino. E só 10 a 20% da microbiota é igual entre os indivíduos. Por quê? Porque vários fatores interferem na nossa microbiota, né? No que vai estar composto lá. Mas o que é o principal? O estilo de vida, ou seja, os meus hábitos alcoólicos, hábitos de comer doce, hábitos de sedentarismo ou de atividade física. E, gente, até o excesso de atividade física atrapalha a imunidade, o sistema gastrointestinal, tá? O intestino da gente. E dentro da ortoalimentação 7R, a gente tem uma série de protocolos de ações que eu vou contar no final aqui para quem estiver aqui. Uma série de protocolos e de ações que restauram a saúde intestinal, respeitando a individualidade do
indivíduo. Ou seja, não é um protocolo fechadinho. Dentro da autoalimentação 7R, tudo respeita a individualidade do indivíduo e as preferências dele. E, gente, a saúde intestinal, ela tem relação com as condições que vão desde o sistema imunológico, como facilidade de pegar vírus, nesse momento que a gente vive agora, como que a gente vai relacionar, como que a gente vai reagir se tivesse contrair esse vírus atual, que eu não posso falar o nome, porque esse vídeo vai pro YouTube e o YouTube bloqueia se tiver o nome, mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Até controle do apetite. Para eu controlar o apetite, para eu poder conseguir seguir uma dieta direitinho, meu intestino tem que estar reprogramado. E controles de humor. Já viu? Eu faço dieta e fico super mal-humorado. Mas peraí, como que tá esse intestino? Então a reprogramação intestinal é fundamental para o sucesso da dieta e para a durabilidade dela. E lembrem-se, a autoalimentação 7R é para ser perpétua, é para ser talvez a sua primeira, mas com certeza a sua última dieta. Certo? E até para eu garantir a perpetuação da dieta, que é isso que eu tô prometendo, a autoalimentação 7R trabalha com ciclos evolutivos, ou seja, são ciclos para as fases da vida. E então, dependendo da fase que você tá, a gente tem um protocolo específico para que o seu intestino mantenha-se saudável. E só com o intestino saudável a gente garante resultados. Então, gente, pessoas que têm sucesso com a reprogramação intestinal. Primeira coisa, todas as pessoas que têm excesso de gordura, pessoas obesas e que têm muito excesso de gordura, às vezes não estão obesas, têm sobrepeso, excesso de peso, mas têm muita gordura corporal, elas precisam fazer reprogramação intestinal, certo? O excesso de gordura é uma inflamação, ela é totalmente correlacionada com o intestino, com a saúde intestinal. Pessoas que tomam medicamentos de uso contínuo, quanto maior for essa gama de medicamentos, mais urgente é a necessidade de fazer essa reprogramação intestinal. Exemplo, antidepressivos, remédios de controle de pressão, remédios para diabetes e vários outros, tá? Pessoas que tenham diarreias ou constipações frequentes, elas precisam fazer reprogramação intestinal para conseguirem emagrecer e melhorar a massa magra e com saúde. Pessoas que tomaram antibióticos nos últimos 2 anos, principalmente quem tomou antibiótico mais de uma vez, ela precisa de uma reprogramação intestinal, pois os antibióticos eles atuam matando as bactérias maléficas e não só as bactérias maléficas, as bactérias do bem também. Pessoas que tomam antibióticos com frequência, e gente, até os antibióticos hoje eles precisam de retenção da receita porque havia um uso indiscriminado de antibióticos e isso estava atrapalhando a saúde das pessoas e sobrecarregando o sistema público de saúde. As pessoas iam e ficavam cada vez com a imunidade mais baixa e uma vez que isso foi descoberto, passou a exigir a retenção da receita. Uma curiosidade aí para vocês. E pessoas que têm baixa qualidade nutricional, dietas pobres nutricionalmente falando, elas precisam de reprogramar o intestino também. E talvez você deva estar pensando, isso é balela, pra mim é só eu fazer a receitinha da vovó que funciona. E o que é a receitinha da vovó? Gente, chá de sene, suco que mistura um monte de coisa, quilos de aveia, enfim, receitinha da vovó que eu quis dizer são aquelas receitas caseiras que fazem você, possivelmente, que nem sempre funciona, evacuar em um curto período de tempo. Isso, gente, isso não é reprogramação intestinal. Isso é uma medida de evacuação. E só isso. Então, que fique claro. A reprogramação intestinal é devolver saúde para o seu organismo. E através do que eu devolvo saúde, meu intestino funciona com regularidade. Eu consigo emagrecer, eu consigo evacuar. Eu consigo emagrecer, eu consigo evacuar, eu consigo ganhar massa magra, eu consigo ter qualidade na saúde, eu consigo ter uma imunidade restaurada, uma imunidade que realmente protege seu organismo, beleza? E a gente, assim, a gente é exposto a inúmeros poluentes, não é só besterol, o açúcar, remédios, agrotóxicos, estresse, várias coisas fazem o nosso intestino não funcionar bem e necessitam da reprogramação intestinal. E aqui eu vou explicar para você um jeito errado de pensar que você está reprogramando seu intestino. Continuando, vai ficar até um pouco redundante. Mas utilização de laxantes. Dentro da reprogramação intestinal, a gente não usa laxante. Laxante piora o intestino, tá? Laxante é só uma medida extrema, com recomendação médica de preferência, porque realmente isso pode ser muito prejudicial para sua saúde. E o laxante, ele vicia, gente. Uma vez que você toma laxante, o que acontece? Os movimentos peristálticos, que é assim, você come e a comidinha fica fazendo assim, o seu intestino fica fazendo assim, até que ela vá ser evacuada, entendeu? Já viu quando você vai fazer o cocôzinho, você fica fazendo assim? Tipo assim, você sente, né, que ele tá descendo. Você sente que o cocôzinho tá saindo, enfim. Isso se chama movimento peristáltico. Os laxantes vão lá e muitas vezes aceleram esse processo, esse movimento peristáltico. Uma vez que acabou o efeito do laxante, desregulou. Então, quanto mais você tomar laxante, mais laxante você vai precisar de tomar, tá?
E uma dica, evitem o bisocotil, que é o famoso lactopurga, tá? Se de tudo for tomar laxante, tentem tomar laxantes naturais. Probióticos, não, então eu vou reprogramar o meu intestino tomando probióticos. Gente, probiótico não é reprogramação intestinal. Eles fazem parte da reprogramação intestinal, mas só eles, gente, probiótico na hora errada faz crescer mais bactérias ruins, né? E probiótico é na hora certa com a ajuda do profissional. Kefir e kombucha. Legal, são tipos de probiótico, pode consumir, mas isso não é suficiente para que você tenha reprogramação intestinal e consiga emagrecer e melhorar a sua saúde de forma eficaz, tá? Mas então, como que funciona a reprogramação intestinal proposta dentro da ortoalimentação 7R? Gente, enumerei aqui e vou falar para vocês. É muito completo, é um protocolo muito incrível. Dentro da autoalimentação 7R, a gente tem, ferramentas para levantar sinais e sintomas que são individuais, então vocês serão orientados a como fazer esse levantamento dos sinais e dos sintomas. Por exemplo, você pode ter dor de cabeça e não saber que é por conta do seu intestino. Você pode ter muita TPM e não saber que é por conta do seu intestino. Oscilações de humor, muito possivelmente elas estão relacionadas com o intestino. E aí a gente tem uma série de questionários onde você descobre o que é e o que não é devido ao intestino. E aí a gente vem com ferramentas também para encontrar a raiz do problema. Primeiro a gente levanta os sinais e os sintomas, depois a gente levanta a raiz do problema. E aí vem um plano de ação para funcionar na raiz do problema. Então, gente, isso não é temporário. São resultados, são transformações que ficam para sempre, porque a reprogramação intestinal, ela age na raiz do problema, soluciona na raiz do problema, e aí a gente soluciona mesmo, a gente não remedia. Por exemplo, tomar um laxante para solucionar uma constipação é uma coisa superficial. Agora, se eu descubro o que está causando a constipação, eu vou lá na raiz do problema, e uma vez que você aprendeu, você não desaprende. Manejo específico da atividade física. Existem atividades físicas que podem piorar quadros de desbiose e da saúde intestinal, como, por exemplo, existem determinadas atividades que, para quem tem muita diarreia, são evitáveis nesses momentos. E dentro da autoalimentação 7R, você tem lá o manejo das atividades que vão melhorar quadros de constipação e que também vão melhorar quadros de diarreia, beleza? E também vão melhorar o sistema imunológico, né? Vão melhorar a saúde do intestino, melhorando também o sistema imunológico, é tudo cíclico. Dentro da autoalimentação 7R, nessa reprogramação intestinal, a gente tem também restrições de alimentos específicos que são alergênicos, ou seja, que têm um potencial de causar alergia muito grande, e fermentáveis, por períodos adequados, ou seja, isso a gente tem periodicidade nessas restrições, tá? Não precisa parar de comer nada para sempre, mas em determinados momentos é fundamental para que a gente consiga ter essa reestruturação do intestino, essa restauração da saúde intestinal. E, mais uma vez, o ciclo de ortoalimentação específico para a fase da reprogramação intestinal. Lembra que eu falei, a ortoalimentação, ela se dá em ciclos. Então, para essa parte, quando a gente está cuidando do intestino, a gente tem uma alimentação, uma dieta específica. E a gente tem também suplementação de choque, ou seja, existem suplementações específicas para cada momento. Lembra que lá no primeiro item a gente vai tem as ferramentas de sinais e sintomas. Muitas vezes, gente, não dá para reprogramar o intestino só com alimentação e atividade física, tá? Tem horas que é necessário tomar determinados suplementos. Como vocês sabem, suplementação, eu sou apaixonada pela suplementação. Suplementação, eu falo que são saúde em cápsulas, e são mesmo, porque só com a dieta não vai. Então, em determinados momentos, isso não é para todo mundo, a gente tem lá a suplementação de choque para garantir que o seu intestino vai ser reprogramado de verdade e que vai funcionar. E a gente tem também a suplementação de manutenção e de reposição, tá? Que são estratégias diferentes, são bioativos diferentes e são organismos diferentes, cada um para cada fase, e isso é tudo associado à fase da autoalimentação que você se encontra. Então, gente, é resultado garantido. E tem também as orientações nutricionais específicas de manutenção. E isso vai depender de como estava o seu intestino antes, tá? Se, de repente, ele estava evacuando ok, mas não estava bem devido à dieta, se não tinha diarreia, agora não vai ter mais, não tinha constipação, agora não vai ter mais. Então, a orientação, ela também é específica para você. Então, hoje, eu vou dar para vocês, eu vou falar um pouquinho mais de constipação, que é vamos dizer assim, o que acomete mais pessoas é mais constipação do que diarreia frequente.
E eu vou dar várias dicas agora de como vocês podem ir melhorando esse intestino pensando em constipação, tá? Lembrando que isso não é reprogramação intestinal, a dica de hoje é para melhorar o seu intestino já, principalmente para quem tem problemas com constipação, mas não deixa de melhorar a saúde também. Então, a primeira coisa para quem tem intestino constipado, ou seja, tem dificuldade de evacuar, fica vários dias sem evacuar, evacua com dor, sensação de fezes incompletas. Primeiro passo é prestar atenção na quantidade de água que você ingere. A Adriana perguntou, os problemas intestinais podem ser associados com a idade? Muito pouco, só se for idoso mesmo, tá? Dependendo dos idosos, se for um idoso que não pratica atividade física, pode estar associado sim, porque ele está num processo de sarcopenia, que é a perda gradativa da massa magra. E eu preciso da massa muscular. E eu preciso de massa muscular, o intestino precisa de massa muscular para poder fazer aqueles movimentos de peristalse que eu falei no início do vídeo, que são contrações involuntárias, certo? Se a pessoa está muito idosa, essas contrações involuntárias, elas ganham menos força. Se ela é idosa, mas pratica musculação, ela tem um intestino mais forte, tá? Agora, isso é depois aí de uns 60 anos, depende da pessoa, né? Se ela for muito sedentária, já começa desde antes. Mas nada aqui, vou começar a fazer atividade física, o intestino também vai ficar mais forte, tá? Então, a hidratação, gente, dica número 1, hidratação. Principalmente para pessoas que sentem dificuldade na hora de evacuar, sentem aquelas fezes duras. Fezes duras são fezes ressecadas. E a água é essencial para a formação do bolo fecal, certo? Ela facilita o deslizamento pelo intestino. É importante prestar atenção não só na quantidade de água, mas na distribuição dessa água ao longo do dia, tá? Então, beber água em grande quantidade várias vezes ao dia. Gente, não tem limite para beber água, tá? Bebam água sempre. Principalmente quando vocês estiverem falando muito. Tem que beber água para ir hidratando as cordas vocais. Fibras. A fibra, gente, é a parte do alimento que geralmente não é absorvida e passa direto pelo intestino. Então, ela ajuda na formação do bolinho fecal, certo? E se eu aumento fibra, eu preciso aumentar a quantidade de água, tá? Não adianta, pelo contrário, você pode ficar mais constipado se você aumentar o consumo de fibras, mas não aumentar o consumo de água. Tirando que a fibra são alimentos para as bactérias boas do intestino e das bactérias ruins também. Então, se estiver muito desequilibrado, possivelmente você vai aumentar as bactérias ruins também do intestino. Por isso que é importante fazer uma reprogramação intestinal e você aprende passo a passo dentro da autoalimentação 7R, certo? Exemplos de fibras solúveis. Fibras solúveis, gente, são fermentáveis e têm alta viscosidade. Apenas a nível de curiosidade. Fibras solúveis, gomas, pectinas e mucelagens. Exemplos práticos de onde você encontra fibras solúveis: farelo de aveia, cevada, chia, linhaça, farelo de arroz e soja. Frutas com fibras solúveis: maçã, limão, banana, laranja, todas, gente, toda fruta tem, nem vou ler isso tudo aqui não. Fibras insolúveis. São fibras que retêm água nas fezes. Então, se você está sentindo fezes muito secas, é interessante fibras insolúveis. Aumenta o volume e aumenta o peso das fezes, tá? Exemplo, frutas secas, ameixas, tâmaras, damasco, uva passas, farelo de aveia, arroz integral, abóbora, pão integral, brócolis. Gente, isso aqui eu tô falando só de fibras, não quer dizer que eu tô indicando grandes quantidades desses alimentos, tá? Isso tem que ficar bem claro, a gente não tá passando nenhum protocolo. E dentro da reprogramação intestinal, os protocolos são bem fechados. Isso são dicas para vocês aumentarem o conhecimento de vocês e conseguirem, pelo menos, ter uma medida de urgência caso o intestino fique constipado, tá? Mas, tipo, passo a passo, tudo completinho dentro da autoalimentação 7R, tá? E fibras que eu gosto bastante para quem tá constipado. Psyllium. Gente, psyllium é uma fibra que vocês encontram principalmente em armazéns de produtos naturais e muitas lojas de suplementos que tenham vendas a granel, tá? Como consumir o psyllium? Você pode consumir o psyllium de manhã, misturado em água, ou à noite antes de dormir. Eu acho a noite antes de dormir bem legal e essa dica vale ouro para quem tem constipação, tá? Você vai misturar na garrafinha, lá na água, vai ficar uma gosma, bebe rápido ali, é gosmento. E por isso que ele ajuda na fluidez do bolo fecal, tá? E outra fibra que eu gosto bastante é a goma de acácia. Também fica no mesmo horário, de manhã ou à noite. Gente, aumentou o consumo de fibra, aumentou o consumo de água, senão aumenta a constipação, tá? Um é associado ao outro. Um deve ser associado ao outro. Evitar alimentos constipantes, é óbvio. Se eu tenho problema de constipação, eu necessito de evitar alimentos que prendem mais o intestino, certo?
Oi, Fabiane, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Alimentos para evitar. Alimentos ricos em amido de milho, famosa maisena, pães, bolachas, alimentos industrializados, principalmente porque, muito além do que constipado, que prendeu o intestino, os alimentos industrializados possuem várias moléculas químicas, várias partículas químicas, e isso altera a permeabilidade da membrana. A permeabilidade da membrana é assim, o nosso intestino, ele é como se fosse assim, duas canetas. Nossa, será que vai dar certo? É como se eles fossem duas canetinhas. E aí, assim, aqui tá o alimento passando. E aí, o que é tóxico não pode entrar nessa canetinha aqui. E se a permeabilidade da membrana, a membrana intestinal tá ok, o alimento, o dejeto, né? O que a gente vai evacuar. Aqui ele absorve nutrientes e aqui ele não deveria absorver nada. E aí aqui ele vai passando a comidinha, certo? O que a gente já vai evacuar. Se o intestino tá ok, essa canetinha laranjada não deixa passar nada que não é. O que vai ser evacuado, vai ser só evacuado. Lixo é lixo, beleza? E aí, quando a gente come muitos alimentos químicos, é como se eles fizessem vários buraquinhos nessa canetinha. E aí, o que eu vou evacuar, o que eu deveria evacuar, eu passo a absorver dentro do intestino, entendeu? E aí, gente, isso é um problemaço, entendeu? Intestino impermeado é um problema. Vamos contar a historinha que aconteceu comigo e quem me segue há mais tempo sabe que eu fiquei griladaça com isso. Um exemplo de intestino, um exemplo de problemas na permeabilidade da membrana, agora vai. Há um tempo atrás eu comprei um suplemento pré-treino. E eu vou contar rapidinho essa história pra vocês que fica de aprendizado pra vocês também. Eu comprei um suplemento pré-treino industrializado. Habitualmente eu mando fazer os suplementos, inclusive nas farmácias que eu confio, porque senão eles enchem de corante. Mas, de tempos em tempos, eu gosto de provar o que a indústria tem também, principalmente de pré-treino, porque o meu perfil de paciente gosta muito de tomar pré-treino, para poder saber se eu indico, se eu não indico, se é bom, se não é bom, e para eu ter parâmetro do quão bom está as minhas fórmulas. O motivo é esse. Aí eu fui lá e comprei um termogênico, e aí eu fui lá, ele era de melancia, coloquei ele no copo, filmei aqui no stories do dia que eu coloquei ele no copo. Gente, o copo ficou vermelho, parecia sangue de mentira. Ficou muito vermelho o copo. Aí eu olhei, pensei, putz, isso aí vai estragar meu intestino, né? Mas é só uma vez, vou tomar só uma vez, porque eu quero testar. Já paguei por ele, Gente, o famoso já paguei por ele, faz isso com vocês, não? Sei que tem hora que faz, eu fiz, né? Mas se fosse amostra, eu não teria tomado. Mas aí já paguei por ele, fui lá e tomei. E mostrei no site, falei, gente, isso aqui causa um problema de infiltração na membrana intestinal que é foda, não evitem industrializados. Mas tomei uma vez, eu nunca pensei que uma tomada do suplemento, mas na verdade foram 3, ia me prejudicar tanto. Aí beleza, eu tomei o suplemento. Eu senti aquele gosto horroroso de coisas artificiais, tomei. Só que o que acontece? Treinei igual uma máquina. O treino foi maravilhoso. Eu falei, poxa, treinei bem mesmo, hein? Vou tomar mais um dia. Aí no dia seguinte tomei, porque quem gosta de tomar pré-treino é assim, gente, funcionou, já quer tomar de novo. Fui lá e tomei o pré-treino. E aí treinei super bem. Aí no segundo dia eu já senti que eu não evacuei. Aí eu falei, eita, deu uma segurada, mas tudo bem, só um dia, tomei de novo. Não evacuei, comecei a sentir um incômodo intestinal. E nisso eu tava assim, evacuando sempre, normal, bonitinho, diariamente. Aí prendeu o intestino. Aí eu tomei só mais uma vez. Falei, pô, não vou tomar mais esse negócio. Mas peraí, lembra pra vocês que eu falei que não pode tomar laxante? Também não tomei laxante. Moral da história, me deu problema na permeabilidade na membrana mesmo devido aos produtos químicos, não devido aos ativos, gente, devido aos corantes e possivelmente os saborizantes que tinham nesse suplemento. Isso acontece, eu vou explicar o final da história, mas isso acontece com produtos industrializados no geral, beleza? Principalmente Sazon, caldo quinó, sucos artificiais, balas. Tudo isso tem corantes e os corantes são terríveis para fazer isso. Moral da história, vocês acham que passaram? Só esperando? Esperei pra não tomar laxante. A desbiose que me deu foi enorme. Eu fiquei 8 dias. Foi porque eu esperei o máximo pra não tomar laxante. No que deu 8 dias, eu falei, pô, não dá mais. Não tinha a fórmula que eu precisei de tomar pra reverter esse quadro. Não tinha em Goiânia. A farmácia teve de comprar e esperar pra manipular pra mim. Gastei com esse suplemento. O suplemento foi tipo R$100. Pra corrigir o meu intestino, eu gastei R$600 em uma fórmula mensal. E aí depois tudo deu certo, né? Mas isso porque inventei de tomar coisas industrializadas. Gente, tomem cuidado que é sério. Fiquei 8 dias sem evacuar. E isso é um exemplo de permeabilidade da membrana, tá? Então, isso comigo foi um pré-treino. Isso com você pode ser um pré-treino, pode ser uma comida industrializada,
com certeza vai ser uma coisa que não vale a pena. E moral da história, pra quem é paciente meu ou tá na minha rede de cuidados, faz mentoria comigo, não passo suplementos que compram em lojas de suplemento. A não ser que eu confie muito na marca, existem algumas marcas nacionais, tipo a Essential, que eu sempre recomendo gratuitamente porque é uma marca muito boa, e aí eu recomendo, mas no mais é tudo manipulado e de preferência na farmácia que eu indico, porque tem farmácia que vai lá e coloca corante pra ficar atrativo, tá? Dica pra vocês. Pra finalizar, os outros alimentos que a gente evita. Então, esse parênteses desse tamanho foi para os industrializados, tá? E então fica a dica que suplemento também conta, tá? Amido de milho, pães, bolachas, principalmente os refinados, farinhas brancas, inclusive farinha de mandioca, macarrão, polvilho e outras coisas, né? Beber pouca água também vai fazer com que seu intestino fique constipado. E, gente, é isso. De dicas foram todas essas dicas aí pra vocês cuidarem melhor do intestino de vocês. Toda semana no meu canal do YouTube saem 2 vídeos de muito conteúdo, de muito, muito alto valor. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém pra ajudar essa pessoa que vai fazer bom proveito desse conteúdo.